Bem-vindos ao nosso canal Noturno, o lado escuro da realidade, onde você encontrará histórias reais de terror e mistério. Hoje, você está prestes a assistir a uma história assustadora, e deixe um comentário contando o que você achou desse vídeo. Adoramos ler suas opiniões. Agora sente e aproveite o vídeo. Você já sentiu a sensação de ser observado, mesmo estando sozinho em casa? Você já ouviu ruídos estranhos vindo de outro quarto, mas quando foi investigar, não havia nada lá? Você já teve pesadelos tão reais que pensou que era de verdade? Imagine isso tudo passou todos os dias e a sensação de estar preso entre dois mundos, o dos vivos e dos mortos. Essa é a história de um homem que passou por tudo isso e muito mais. Uma história de terror que irá arrepiar até os mais corajosos. Entre agora no nosso canal e prepare-se para ser arrebatado por um relato do outro lado, uma história que vai te manter acordado à noite. Já faz algumas décadas que estou morto. Hoje estou bem adaptado a esta condição, e raramente passo de um lado para o outro. Mas sou tão apaixonado pela vida na Terra, e de início, sofri muito para aceitar que eu sou apenas mais um morto. A minha morte é um mistério até hoje. A mulher com quem eu vivia, diz para todos que me encontrou enforcado na sala, em uma noite de sábado de aleluia. Mas ao invés de tentar me socorrer ou pedir ajuda, ela me deixou ali, e foi atrás de um amigo policial para tomar as providências necessárias. Já meus familiares não acreditam nesta versão. Eles acham que ela me matou, com a ajuda de algum inimigo meu, porque ninguém chegou a tempo do meu velório. Bem nos morávamos em São Paulo e minha família em Minas Gerais. A minha morte é um mistério até hoje. A mulher com quem eu vivia, diz para todos que me encontrou enforcado na sala, em uma noite de sábado de aleluia. Mas ao invés de tentar me socorrer ou pedir ajuda, ela me deixou ali, e foi atrás de um amigo policial para tomar as providências necessárias. Já meus familiares não acreditam nesta versão. Eles acham que ela me matou, com a ajuda de algum inimigo meu, porque ninguém chegou a tempo do meu velório. Bem nos morávamos em São Paulo, e minha família em Minas Gerais. Nesta noite fiz umas loucuras. Em minha primeira tentativa, parei em uma cidadezinha do Paraná onde morava uma das minhas irmãs. Encontrei meu sobrinho em um bar fazendo a festa. Fiquei muito animado e fui logo pegar um copo de cerveja de cima da mesa em que ele estava. Porém, o copo caiu. Todos ficaram atonitos olhando o copo virar e derramando toda a cerveja no chão. Logo começou um burburinho de que o copo tinha caído sozinho, que era algo sobrenatural e voltaram a beber. Fiquei meio frustrado e fui para a casa da minha irmã. Ela era muito católica e tinha o costume de encher a casa de rosas para o domingo de Páscoa. Chegando na casa e vendo a beleza dos ornamentos feitos por ela, fui ao quintal e apanhei uma rosa diferenciada para colocar em um lugar de destaque para ela. Só que a rosa secou assim que coloquei lá, e antes que eu pudesse tirar, minha irmã levantou-se para ir ao banheiro e viu a única flor seca junto às demais. Pronto, ficou encucada de que havia algo errado, pois somente aquela rosa havia morrido e que seria um mau sinal. Tive que sair de lá. Consegui ir para Minas Gerais para a casa de outra irmã. Lá o pessoal estava animado, e com certeza, teria alguma festinha. Assim que cheguei em casa, eles estavam chegando da missa. Eu não sabia que morto sentia fome, mas eu senti uma fome enorme e fui fuçar na despensa, mas só encontrei umas batatinhas meio murchas. Como eu gosto de batata frita, pensei que fosse uma ótima ocasião para matar a fome. No entanto, eles voltaram mais cedo do que imaginei e, no grupinho, vi meus 2 filhos. Toda vez que eu os via, eu ficava eufórico. Era uma alegria enorme. Então joguei as batatinhas para o alto e fui ao encontro deles. Esqueci que eles não me viam e a chuva de batatas caindo no meio deles os deixou em pânico. Ninguém sabia explicar de onde caíram aquelas batatinhas. Naquele dia me dei por vencido. Assustei muitas pessoas sem querer e percebi que ninguém conseguia me ver, só viam as consequências de minhas trapalhadas. Fiquei os contemplando do lado de cá e me doeu muito ver as reações de quem me amava com a notícia da minha morte. Logo, porém, me diverti muito, porque atribuíram a cerveja caída, a rosa seca e a chuva de batatinhas sinais que eu havia dado da minha partida. Não foi nada intencional. Foi por eu ser estabanado demais mesmo. Eles que romantizam tudo. Depois dessa primeira experiência, fiquei algum tempo aqui num marasmo.
Sentia muita saudade de meus filhos e percebi que minha filha estava atravessando muitas dificuldades. Eu queria tirá-la daquelas situações e tentar novamente voltar à minha vida antiga. Ela estava dormindo, e coincidentemente, sonhava que estava no cemitério onde foi sepultado olhando para meu túmulo. Neste momento, eu a segurei pelo braço. Ela acordou pensando ainda estar sonhando e eu a pedi para vir comigo. Começou a chorar e disse que não queria morrer. Eu prometi que cuidaria dela. Mas ela ficou se debatendo e dizendo que não queria, até que deu um grito e seu esposo acordou. Eles atribuíram tudo aquilo ao sonho. Mesmo que minha filha dissesse que seu braço parecia ter sido puxado de verdade. Nunca entendi como ela teria me visto, pois das outras vezes, ninguém me viu. Ela ficou assustada por muito tempo, com medo de falecer e deixar seu filho pequeno sem mãe. Por esse motivo, decidi que aceitaria de vez a minha morte. Agora, eu me divirto com meus colegas quando chegam aqui. Alguns aceitam tranquilamente. Outros, entram em pânico e tentam voltar a todo custo, fazendo as pessoas se sentirem assombradas ou pensar que estão recebendo sinais. Tem alguns ainda mais cruéis, que se aproveitam da situação para amedrontar os vivos. Ainda tem os que viraram espíritos sombrios e fazem de tudo para trazer essas pessoas para o lado de cá das piores formas que você possa imaginar. A vida aqui do outro lado é bem agitada. Por isso, não pense você que coisas sobrenaturais acontecem, do lado daí, apenas por coincidência, ilusão de ótica, ou qualquer outra desculpa que tente justificar. Ela acontece porque existem almas perdidas por aí. Dessa forma, é sempre bom tomar cuidado. Esse foi apenas um exemplo. Vou dar-lhes de muita boa fé, um conselho que devem seguir até o fim de suas vidas. Nunca chorem frente a um espelho. O porquê, o passado mesmo responde. Isso aconteceu no sul do país, uma cidade na qual a maioria da população era formada por descendentes de alemães. Na época uma forte onda de frio adoeceu muitos e chegou a matar os mais frágeis, aqueles de pouca idade ou sem condições de ter um tratamento bom. O nome da garota era Manuela, e como uma boa guria sempre respeitou sua família, nunca se afastando ou seguindo as más companhias. Porém, mesmo muito boazinha, sua avó sempre dizia à sua mãe: "Essa Manuela, desse jeito que é, já já aparece buchuda." A menina ouvia tudo calada, rangendo os dentes de raiva, querendo gritar, que na realidade, ela não era assim, não era rodada. E mesmo indo bem nos estudos, se afastando de qualquer mocinho que mostrasse interesse, crescendo os olhos para cima dela, Manuela prosseguiu firme: "Vou mostrar quem vai aparecer buchuda." Um dia, bem de tardezinha, Manuela chegou em casa e pela fresta da porta ouviu uma conversa. Mesmo muito educada, não tampou os ouvidos a tempo, nem tentou. Manuela ouviu bem sua avó falar à sua mãe: "Vizinha Rita tem um filho em idade para casar, já já a Manuela fica de maior, junto os dois." Sua mãe sempre seguiu de volta os conselhos da idosa, porém contestou pela primeira vez, meio murcha ainda: "Manuela tem mesmo é que estudar." Por dentro a garota agradeceu à mãe, mas as palavras de sua avó foram um balde de gelo naquele inverno rigoroso. "Quer sua filha buchuda de qualquer guri? Eles têm boa lábia, você precisa bombear mais sua guria, é novinha demais." Naquele ponto, Manuela ouviu o suspiro comedido da mãe. Não havia jeito. Era decisão final, e nenhum vivente podia salvá-la. Já muito aflita, correu para o quarto, querendo jogar tudo para o alto, gritar que não queria casar com guri algum, muito menos desconhecido. Parou no meio do quarto, o choro preso e a respiração rápida, viu um espelho redondo colado à parede. Correu até lá, levantando o pulso para quebrar, mas parou no caminho, começando a chorar. Manuela chorou tanto, que sentiu o ar sair aos solavancos, o peito dolorido, nariz escorrendo e um medo tremendo. Na sua cabeça, ao fitar o espelho com os olhos molhados, pensava em sair dessa situação. Mas como? Sussurrou rouca, mesmo temendo que sua avó e mãe ouçam o que lhe passou pela cabeça, não segurou a língua estando sozinha. "Não vou casar se não tiver noivo." Completou, mas parecia conter tanto ódio, que ficou pasma. Manuela não era brava. Se afastou do espelho, sentindo um frio correr pelo corpo inteiro.
Naquela noite Manuela dormiu de porta aberta, não conseguindo pregar os olhos, tamanha era sua preocupação. Naquela manhã de terça, Manuela acordou com uma tremenda dor de cabeça, pareciam tambores no cérebro da garota, tocando uma verdadeira sinfonia. Quando colocou os pés na sala, estava vazia. E estranhou. Seu olhar alcançou o altar de sua falecida tia, envolto por santos e um pano branco de renda. Ali haviam velas brancas apagadas, que vez ou outra sua avó acendia e dizia: para sua tia achar o caminho dela, quem tá vivo precisa ajudar. Mas o que assustou Manuela ali na hora, foi ver no altar a cruz de madeira bem lapidada, tombar mole para o lado até virar. Da janela fechada não veio vento algum, muito menos da porta. Prego frouxo, sussurrou e virou a cruz, a deixando certinha. Manuela saiu de casa, com mochila nas costas, pronta para ir ao colégio. Entretanto, no meio da praça, viu muita gente reunida e assustada. Era uma praça pequena, conhecida pela cidade toda, havia até um festival todo ano armado ali. Mas agora esse pessoal aparentava choque ao ver o que havia no meio. Manuela se aproximou aos pouquinhos, se esgueirando entre sussurros estranhos. Ao ficar no meio do povoado ali parado, sentiu o estômago revirar. Os pelos dos braços se arrepiaram ao mesmo tempo que sua boca se abriu. Um homem bem feito, de barba no rosto e roupa de jovem adulto, estava estirado no banco da praça. Os olhos esbugalhados como se visse um fantasma, mas no peito estava a prova que viu mesmo foi sua morte. Um pedaço de vidro fincado no peito. Sem nada além disso, o sangue formou uma poça no chão de terra, se grudando quase seco. De todos os lados vinham sussurros assustados, gente se perguntando: foi assassinato? E do meio da multidão, saiu uma mulher conhecida, caindo de joelhos do lado vítima. Com roupas de dormir, pareceu ter sido chamada às pressas por tamanho desleixo em se vestir. A adulta segurava o garoto, virando seu rosto com gritos de dor saindo da boca contorcida. Era Rita, clamando: meu filho não, senhor. Manuela deu vários passos para trás, correndo dali até não poder mais. Era ele. Ele é o que sua avó dizia ser bom? É ele. Naquela noite Manuela não dormiu, não saiu de casa com medo de ver aquela praça. Sua avó inventava aos vizinhos dor de garota apaixonada. Que nada. Ela estava mesmo apavorada. Mas ao completar 7 dias da morte do garoto, foi feita a missa e todo mundo apareceu, menos Manuela. Por muita briga, ficou e prometeu rezar para a alma do garoto à luz da vela guiar. Mas ao se abaixar frente à vela, sua mão tremeu em acender. Tentava repetir que era coincidência, um espelho não podia matar alguém. Tanto que o dela estava intacto, sem nenhum pedaço a menos. Quando riscou o fósforo e tocou a vela, a cruz pendeu para o lado outra vez. Manuela levantou assustada, era da sua natureza ser medrosa, mas aquilo era de arrepiar. Manuela riscou outro fósforo, tomou ainda mais coragem e arrumou a cruz. Ao tocar a vela, desta vez o fogo pegou. Manuela olhou desconfiada, mas aceitou como o acaso a deixando assustada por nada. Mas ao se ajoelhar ali, por trás de si ouviu um som estranho. Parecia alguém correndo no chão, bem rápido para não ser pego espiando. Manuela olhou para trás, não viu nada, apenas o contorno dos móveis na sala. Não olhou muito para os detalhes e foi logo fechando os olhos, arrumando um jeito de conversar com o seu pretendido morto, o jovem Rodolfo. Mas outra vez ouviu alguém correr, sentiu o vento bater. Apertou mais os olhos, e em um sussurro repetia: me protege, tia. Às suas costas sentiu uma sombra se aproximar, devagar. Parecia dar um passo de cada vez, contado e calmo. Na nuca, Manuela sentiu o assobio do vento, bem sereno. Apertou as mãos como pôde, temendo ser a mesma coisa que matou o garoto. Mas do silêncio absoluto, Manuela ouviu um soluço. Queria tapar os ouvidos, mas o som de choro a fez paralisar. Manuela não estava chorando agora, mas sem dúvidas, aquele som era dela. Da noite que ouviu aquela maldita conversa de sua avó com sua mãe. A imitação da pessoa era perfeita, mas indo chegando no final, parecia imitar caçoando daquela situação.
O choro ficou falho e rouco, beirando a um riso curto, insinuando uma breve chacota ao soluçar forçado. Era um som baixo, que ia aumentando, parecia tocar-lhe a pele, se afastava e diminuía. Manuela planejou na cabeça, levantar e correr até a porta. Mas ouviu um estalo fino, estridente, de vidro se quebrando. Parecia próximo, e os passos também. A cada pegada, um vidro novo estalava. Manuela não aguentou mais e abriu os olhos apavorada, sua boca tremia e os olhos ardiam. A vela acesa mal tremulava o fogo, mas agora no lugar da cruz caída, estava um espelho redondo coberto por um pano. O pano era marrom, o mesmo que sua avó no mesmo dia da morte do Rodolfo, cobriu os espelhos da casa toda avisando. Deixar sem cobrir, chama o morto do seu descanso. Manuela não conseguia se mexer, o medo era maior que sua força. Atrás dela não ouvia nem passos, nem choro, era silêncio completo. Um zumbido passou no seu ouvido, e a mão esfriou ainda mais. Mas ali, na sala sem qualquer entrada de ar, o pano marrom começou a balançar. O fato estranho que agora fez andar para trás, foi a sombra de um dedo apontar. No pano marrom cobrindo o espelho, havia 5 dedos de uma mão, cutucando o pano tentando tirá-lo. Atrás de si, ouviu uma voz igual à sua, sem carregar medo ou pavor, dizendo com um riso: chora no espelho sua dor. Manuela gritou. O grito alto e estridente a fez ganhar força, quando o pano marrom caiu do espelho, se virou e correu até a porta. Manuela alcançou a calçada desesperada, do outro lado viu sua avó e sua mãe. Pronta para correr apavorada, sentiu uma coisa molhada. Um ardor forte na barriga, junto de uma sensação de fraqueza, era muito mais forte que uma gripe de inverno. Sua mãe do outro lado desmaiou horrorizada. Manuela ouviu sua avó a chamando desesperada, quando com os próprios pés, a menina voltou para dentro de casa. Manuela não controlava suas pernas, parecia um fantoche, ou um boneco de cordas. Ao passar da porta, sentiu o cheiro da fumaça no altar, o pano marrom havia começado a queimar, por culpa da vela acesa. Manuela gritava que não, implorava e pedia perdão. Não tinha culpa. Não matou ninguém. Não cometeu pecado. Manuela ouviu a porta da entrada bater, impedindo qualquer um de entrar, e ela de sair. Seus pés, com calma, alcançaram a sala. No altar tudo queimava, o fogo aos poucos se alastrava. Menos o espelho, esse refletia a parede oposta. Manuela foi obrigada a ficar frente a ele, lutando para não abrir os olhos, mas sentiu os toques bruscos. Mãos de ambos os lados a obrigando, puxando suas pálpebras, esticando a pele molhada dos olhos até abri-los à força. Aquele gesto bruto, não era humano. Manuela viu no espelho fumaça, apenas isso. E do meio, além de braços e confusão, viu seu desespero. Sua morte. Seu rosto choroso queimava em chamas, gritando por dentro. Manuela não conseguia dizer nada, mas seu reflexo falava. Não vai casar se não tiver noiva. Na manhã seguinte foi manchete no jornal, uma notícia sensacionalista, longe de ser realidade, garota viúva antes de casar, morre em incêndio proposital. Mas no final da matéria, consideram crucial informar que o único objeto da casa a se salvar, foi um espelho redondo, adornado de madeira. De todos sofrendo a morte, a única que imaginava a verdade era a avó de Manuela, essa sim sabia. Ela viu uma sombra atrás da menina, a fazendo voltar para dentro da casa, mesmo tendo o vidro enfiado nas costas. E para a família toda, sempre dizia, pois ouviu a neta pedir ao espelho a morte do filho de Rita. No espelho, só sorria. Rapaz, eu já fui cobrador de ônibus, você sabia? Gostava de trabalhar à noite, na linha do Bacurau. Pegava às 10 e largava de madrugada, mas gostava. Nesse horário não tem calor, não tem empurra-empurra, e é muito mais tranquilo. Era assim que eu acreditava. Ah, já estava me esquecendo, eu sou Ademário. Muito prazer em conhecer você. Já que estou me apresentando, peço que se inscreva neste canal para mais histórias aterrorizantes. Meu serviço era numa linha que passava pela Avenida Caxangá, Avenida Rua Comprida, quase 6 quilômetros numa reta só. Durante o dia é bem agitado, de carros, ônibus, caminhões e motos passando para lá e para cá.
Muita gente nas calçadas ou atravessando as pistas. Mas à noite, principalmente depois das 11 horas, a Caxangá fica deserta. Nas paradas, só uma ou outra pessoa espera. A luz amarela que vem dos postes quase não dá conta de afastar o breu. E é um silêncio de cemitério, e dá para ouvir a zoada de prego caindo no asfalto. Pois bem, e mesmo nesse lugar assim, noturno, tinha uma passageira que ficava sozinha num dos pontos, sempre perto da meia-noite. Uma senhora idosa, sentada tranquila no banquinho embaixo do abrigo. Era bem magra e meio curvada. Toda vez estava com um vestido preto até os pés, cabelo branco amarrado no alto da cabeça. Levava um guarda-chuva grande feito uma bengala. Isso todas as noites. Ela chamava o coletivo, subia pela porta da frente, ficava bem quietinha num banco por trás do motorista. Comecei a me ligar. Reparava quando ela entrava. Depois notei que nunca via aquela senhora descer. Oxe, onde por Jesus, essa criatura desembarcava? É com certeza, não ia até o terminal. Uma vez, no fim do expediente, comentei o caso com Severo, o motorista. Ele também ficava de olho na tal idosa, sim. E já havia percebido que ela não desembarcava em nenhuma parada. Acreditava que era uma alma de outro mundo. Severo, meu irmão, e você deixa um mal-assombrado circular no nosso carro? Com espírito não se mexe, Ademário. Faz de conta que não vê, é melhor. Pensa que me conformei? Arranjei um vidrinho de água benta com o padre na minha paróquia. Levei comigo para o trabalho, bem guardadinho no meu bolso. Tinha o planejamento completo. Quando chegou naquele mesmo ponto, a mulher subiu, andou arrastando os pés e foi para o banco do qual mais gostava. Então sai da minha cadeira. Fui bem caladinho, pisando macio pelo corredor do ônibus. Ela não me via, estava de costas, quando cheguei bem perto da velha, sacudi a água benta e gritei. Vai em paz, irmã. Volta pra luz. A velha se virou para me espiar, o rosto estava todo engelhado, os olhos fundos, o sorriso banguela. Com uma voz arranhada, falou alguma coisa que não consegui entender. Será que me rogou uma praga? E aí sumiu na minha frente, cara, virou fumaça. Juro por Deus, amigo. Aquilo foi demais. Pedi demissão no dia seguinte. O que eu faço agora? Vendo sapato numa loja do centro. E não ando mais de ônibus nem que me paguem. Quando meu carro está na oficina, gasto meu salário todinho em táxi. Pelo menos acho que a praga da velha não pegou. O problema é que às vezes sonho com ela. A cara cheia de rugas, a boca murcha, o dedo magro apontando para mim. Acordo todo suado. Credo em cruz. O que você faria no lugar deste rapaz? Até a próxima. Olhos vendados. Os meus convidados gostam de sentir dor. O meu trabalho é causar dor nos meus convidados. Todos os dias eu espero meu marido sair de casa. Nós moramos em uma casa luxuosa em um condomínio de 4 estrelas, na saída da cidade. O que eu faço aqui é extremamente sigiloso, e os porteiros são muito bem pagos por mim para deixarem meus convidados entrarem, sem nunca assinarem a folha de visitantes. Meu marido nunca desconfiou de onde eu tiro o dinheiro para comprar minhas roupas, joias, sapatos e bolsas caras. Ele acha que ele me dá tudo, e acha que eu passo o dia com outras mulheres, fazendo compras, ou em algum clube idiota. Mas eu não tenho paciência para isso. Enquanto recebo meus convidados eu uso um corpete de couro preto, botas pretas que vão até os joelhos, com saltos de 12 centímetros, uso uma máscara de renda e prendo meus cabelos loiros em rabo de cavalo. Meus lábios sempre estão maquiados com batom muito vermelho. Meu marido pensa que a roupa de masoquista é para usar só com ele, um fetiche e bobo. Mas apesar do que você deve estar pensando agora, eu nunca transei com nenhum dos meus convidados. Bem, eu até já tive que assistir um casal fazendo sexo, mas eu nunca me envolvi. Meu trabalho consiste apenas em mandar e maltratar, e eu recebo muito bem por isso. Quando chega um convidado eu ordeno que tire a roupa e use apenas cuecas ou calcinha. Eu começo a vendê-los.
Gosto de derreter vela nos mamilos, gosto de ver como eles vão endurecendo, e a cera vai ficando opaca sobre a pele. Algumas vezes eu os amarro e faço lamber minhas botas, minhas mãos enuvadas, faço com que imitam animais, amarro em posições desconfortáveis e bato com um chicote. Mas para algumas pessoas isso não é suficiente, e por alguns zeros a mais na hora do pagamento eu me permito ir mais além. Eu não sei bem o nome que se dá para isso, mas certamente não é apenas masoquismo, é tortura. Como alguém sente prazer com isso eu não sei. Mas há homens que deitam de costas e colocam o pênis em uma superfície que preparei, com um buraco no centro, eles inserem o pênis e os testículos no buraco e eu piso com um salto. Alguns gostam quando sai sangue pela uretra. Mas isso não foi o mais longe que eu cheguei, infelizmente. Lembra que eu disse que eu nunca me envolvi? Então, isso foi até 2 dias atrás. Eu tinha um cliente, que vamos chamar aqui apenas de Sr. OT, que gostava de sentir dor mais do que todos. Ele era um tipo diferente, todos os homens que chegavam aqui estavam eufóricos, com sede de prazer, com ereção constante, mas o Sr. OT ou não, ele nunca demonstrava sentimento algum até que eu começasse a bater nele. Até 2 dias atrás, o Sr. Oteo se satisfazia apenas com fetiches comuns, sem deixar muitas marcas. Mas naquele dia ele pediu algo diferente. Eu quero que você me enforque, enquanto você me chicoteia, e eu me masturbo, ele disse. Começamos com algo que ele não tinha tentado antes, mas algo normal, comparado ao que outros pediam. O Sr. Oteo já estava ficando com o rosto muito vermelho, quando eu tirei a corda que lançava o seu pescoço, e à venda. Ele tomou fôlego e falou: por que você parou? Eu não pedi. Naquele momento, eu disse a ele, que tínhamos somente mais 40 minutos, pois a sessão estava acabando. Grosseiramente ele balançou a cabeça, vendo a si próprio e pediu que eu continuasse. A sessão continuou, e eu descobri a verdadeira intenção do Sr. OT, ele queria se matar, e fez isso na minha casa. Quando o Sr. Oteo parou de se masturbar e ficou pendurado pela corda, com os braços pendendo, eu entrei em desespero e só consegui pensar em cortar a maldita corda depois de alguns minutos. Ao retirar a venda, o homem estava com os olhos espetados para fora, com saliva pingando da boca com a língua enrolada, e o pescoço estava fino, marcado, cheio de hematomas, devido ao peso do homem exercido no laço. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Quando meu marido chegou em casa, ele não notou nada, pois eu havia tirado o Sr. OT, colocado no próprio carro, e abandonado o veículo em uma mata longe da nossa casa. Voltei a pé alguns minutos até encontrar área no celular e pedir um táxi. Voltei para a casa de roupão, cobrindo o corpete. Limpei tudo e deixei a casa brilhando para o meu marido. Agora, graças ao Senhor, acrescentei mais um serviço à minha lista, e confesso que adoro matar esses homens e mulheres, de olhos vendados. A professora fantasma. Havia uma grande escola que tinha a fama de ser assombrada. Construída no século passado, o prédio possuía muitas salas e corredores aterrorizantes. Uma das lendas em torno do local dizia que uma professora infeliz por ser abandonada por seu noivo se suicidou em uma das salas. Dizem que uma das inspetoras encontrou a pobre mulher enforcada, sua face estava branca e a língua lançada para fora. Na época, o pessoal da escola escondeu o fato, pelo tempo máximo que pode a fim de evitar que a escola ficasse mal falada. Depois deste ocorrido, algumas pessoas diziam ouvir choros e murmúrios pelos corredores durante a noite. Mas o que ajudou a aumentar a fama de assombrada no local ocorreu quase 60 anos depois da morte da professora. Durante uma das aulas noturnas, uma adolescente ficou até mais tarde para terminar um trabalho escolar e, quando estava indo embora, percorrendo o longo corredor, passou por uma sala onde avistou uma mulher escrevendo no quadro negro. Estranhou suas vestimentas e procurou observar mais um pouco quando, de repente, a mulher virou-se e a menina sentiu suas pernas tremerem, seus cabelos se arrepiaram e uma sensação de pânico a invadiu. A mulher não tinha rosto, sua face era lisa e tenebrosa. Com um grito de horror, a garota venceu seu medo e saiu correndo, fugindo daquela estranha criatura. Já fora do local,
enquanto era atendida por pessoas que foram atraídas pelos seus gritos, ela lembrava das palavras escritas no quadro negro: "Por favor, me ajude, eu estou no inferno." O vinil amaldiçoado. Histórias sobre objetos amaldiçoados são contadas desde o início da humanidade, mas e quando histórias como essa acontecem em nossos dias? No fim dos anos 50, a morte de meia dúzia de jovens numa casa abandonada ficou cercada de mistérios. Não havia pistas sobre o que realmente aconteceu e, apesar de ter sido encontrados drogas, todas elas não foram a causa das mortes. Mas houve um sobrevivente, um garoto de 16 anos que havia saído para buscar mais bebidas, e segundo ele a causa daquela mortandade estava ligada a um disco de vinil que um dos seus amigos havia comprado de um estranho com aspecto sinistro. Ninguém acreditou no que ele disse e o disco desapareceu dos arquivos de provas da delegacia. Mas ele deu as caras novamente. Desta vez numa cidade vizinha em outro local de crime. Um casal morto da mesma maneira num quarto alugado, sem arma, drogas ou sinal da violência num canto em cima do aparelho antigo de som, o vinil. Com 2 ocasiões de mortes estranhas ligadas ao objeto, hoje o vinil está guardado a 7 chaves no acervo de Thomas Hanson, um homem que se diz caçador de objetos amaldiçoados. Segundo ele, o vinil carrega um perigoso espectro de morte dentro que se liberta ao ser tocado. Mas então por que não destruí-lo? Thomas diz que isso é perigoso pois isso libertará o mal contido naquele disco e que o melhor é deixar o vinil trancado dentro de um cofre. Quanto ao misterioso homem que vendeu o objeto ao rapaz, não se sabe nada sobre ele, sua identidade ou se era mesmo um homem. Um ruído forte me traz de volta à realidade. O ronco do motor acelerado ao comando do piloto me desperta em pleno voo. Ainda meio tonto de sono, consulto as horas na tela brilhante do celular. Passou-se apenas um quarto de hora depois da decolagem. O monomotor cruza os céus selvagens da Amazônia com velocidade. Segundo meus cálculos, estamos na metade do caminho. Pela janela consigo ver um mar verde. Árvores de diversas espécies e tamanhos formam um tapete sem fim, cortado às vezes, por vias sinuosas d'água. Estou assim, distraído em meus pensamentos, contemplando a magnífica paisagem quando o piloto me informa que vamos pousar. A aeronave de pequeno porte começa a perder altitude e vejo à minha frente uma clareira com uma extensa faixa de terra batida. Depois de alguns solavancos, o transporte aéreo foi totalmente. Pouso perfeito. Retiro minhas coisas, 2 sacos de campanha. O piloto me avisa que retornará em 10 dias e o avião decola novamente. Esse é o tempo que tenho para descobrir o porquê de tantas mortes na tribo dos Pirahã. Fico ali no meio do nada aguardando o meu guia. Meia hora depois vejo surgir por entre as folhagens um sorridente indígena seminu com faixas vermelhas pintadas pelo corpo. Ele se apresenta em bom português e pede para segui-lo. O Binha estudou em escola na cidade e agora ajuda nos contatos com os visitantes. Curioso e falante, questionava sobre minha presença ali. Respondo que sou parte de uma equipe de epidemiologistas e minha missão é descobrir a razão das mortes na aldeia. O homem primitivo estaca, volta-se para mim e me encara com um olhar sério, quase sombrio. Abaixa-se e pede para imitá-lo. Coloca o dedo nos lábios fazendo sinal de silêncio e balbucia alguma coisa em sua língua natal. Fiz sinal de que não entendi, então ele repete quase num sussurro. Cuidado, a floresta escuta. Não me preocupo com as palavras de Ubinha. O medo e a crença em seres ocultos na floresta fazem parte do folclore indígena. Da minha parte acredito que missionários, bem intencionados, mas despreparados, trouxeram algum vírus no organismo e infectaram essa gente desprovida de defesas imunológicas. Doenças de outros povos se espalham em aldeias como fogo na palha. Um cheiro forte de terra úmida se espalha no ar e o vento suave da tarde ameaça a temperatura da selva tropical. Já estamos no lusco-fusco quando o Binha me indica a direção. Vejo logo à frente um círculo enorme formado por placas de palha engenhosamente trançadas. Não são tábuas separadas. Uma única construção abriga a todos. Um exemplo de convívio comunitário.
Sob o telhado vegetal várias redes sustentam homens, mulheres e crianças. Aqui e ali, fogueiras crepitam aquecendo os corpos desnudos. Minha presença não provoca curiosidade, apenas alguns olhares me acompanham quando deito na rede que o Binha me cedeu. Aos poucos o sol se apaga e a luz das fogueiras projeta sombras dançantes. Os silvos longínquos das aves e o murmúrio das águas que correm soltas no rio próximo me embalam o sono. Acordo na manhã seguinte sentindo um açoite em minha mão. Instintivamente puxou o braço sentindo uma ardência, como uma picada de formiga. Ao meu lado está uma indiazinha que parece muito indignada. Ela segura um chicotinho na mão e repete palavras na sua língua primitiva. Uma mulher aparece, ralha com a menina e a puxa pelo braço. Devo ter perdido o alvorecer, todos já estão de pé. Não há falação, não há gritos, não há alegria. As expressões são de tristeza tornando o clima na comunidade bem pesado. Desço até o rio e lavo meu rosto e braços na água fria. Volto e pego meus instrumentos de trabalho, um estetoscópio, seringas e potes para recolher amostras. Procurei a Ubinha para me levar aos doentes. Encontrei-o sentado na alfombra preparando seus apetrechos de pescaria. Pedi para interromper seu trabalho e me mostrar os doentes. Ele me encarou sorrindo e respondeu que não existem doentes ali. Fiquei confuso e Ubinha me explicou que as mortes ocorrem repentinamente e ninguém sabe quem será o próximo, como se o espírito da floresta roubasse a alma do Spirahan. Isso para mim significa que o trabalho ficou mais difícil. Se não estão apresentando sintomas, então o vírus deve ser mais agressivo do que eu pensei. O agente se instala e mata quase que instantaneamente. Preciso agir rápido e descobrir o que se passa ou isso pode virar uma epidemia por outras aldeias e chegar às cidades. Depois de pegar meu equipamento de proteção individual, solicitei ao meu guia para me levar aos corpos das últimas vítimas. Foi difícil convencê-lo. Pedi então que me mostrasse de algum local próximo qual a direção tomar. Assim o fez. Subimos uma colina entre a mata fechada e o indígena apontou um campo logo abaixo, onde existe uma gruta. Lá estão os corpos, disse ele. Bateu 2 vezes com a palma da mão no meu ombro, desejou-me boa sorte, deu meia volta e retornou para a aldeia. Com uma mochila nas costas e me apoiando com uma bengala improvisada, desci a colina até o local indicado. Mais abaixo vi uma enorme abertura entre as rochas, exatamente como o Binha havia dito. Não tinha ideia de que era tão grande. A gruta se projeta em um extenso paredão e algumas rochas do tamanho de automóveis estão empilhadas na entrada. Coloco meu EPI e preciso me proteger, os corpos podem conservar o vírus ainda. Tenho que escalar as rochas se quiser entrar na gruta. Seria fácil, mas com macacão impermeável, luvas, botas e máscara, vai ser um desafio e tanto. A primeira pedra foi fácil, mas quando pulo para a segunda meus pés escorregam. Começo a deslizar sobre a rocha inclinada. Meu corpo rola e cai pesadamente em uma pilha de sacos de tecido, semelhante às redes em que os Spirahan descansam. Um forte odor de carne podre faz minhas narinas arderem. Deitado na mesma posição final da minha queda, giro a cabeça para o lado. Um choque visual faz meu coração quase saltar pela boca. Bem ao meu lado está um cadáver com os olhos brancos bem abertos. Pulo para o lado e tento me levantar. Apoio minhas costas nas pedras, mas meus pés estão mergulhados numa mistura de panos e carnes podres. A visão é macabra e impressionante. Mais de uma centena de corpos estão ali, jogados uns sobre os outros, enrolados em redes de dormir. Muitos estão apodrecidos, mas grande parte está apenas no início da decomposição. Mortes recentes. Aquilo é definitivamente uma epidemia grave. A quantidade de mortos é muito maior do que imaginei. Preciso voltar urgente para a tribo e tentar dar o alerta aos meus colegas na cidade. Preciso de reforços. Pego uma seringa e colho sangue de um dos cadáveres. Escale novamente as rochas. Quero sair desse lugar sinistro o mais rápido possível. Subo a colina e entro na selva.
De repente fico com uma sensação enorme de que estou sendo seguido. Ouço passos em minha direção. Paro de andar e aguço os ouvidos. Ouço apenas aves cantantes e o ruído do vento. Começo a caminhar e o som dos passos junto com os meus inicia novamente. Parece tão próximo. Assustado, me ponho a marchar mais rápido. É nítida a impressão de que estou acompanhado. Ouço a respiração de pessoas à minha volta. Olho apenas para frente e agora gemidos sussurrantes ecoam pelo ar. Passo a correr sem me importar com a vegetação espessa que atravesso pelo caminho. O fôlego acaba, pois não sou nenhum atleta e paro para respirar. Um grito bem perto do meu ouvido quase me mata do coração. Caí sentado no chão. É um grito de lamento seguido de um choro de mulher. Olho para todos os lados procurando a origem do som e encontro. Atrás de umas folhagens está uma mulher de costas. É uma índia com longos cabelos. O corpo todo está cheio de vermes que abrem orifícios e desaparecem dentro da pele podre. Ela acessa o lamento e começa a se virar lentamente. Completamente apavorado fecho os olhos, e nesse momento, uma mão pega no meu ombro. O meu grito despertou todas as aves da região e várias saíram em revoada. Quase tive um desmaio. Quando me recompus vi meu amigo Binha na minha frente me chamando e me segurando pelos braços. Veio me buscar para dizer que não havia necessidade de procurar corpos na mata, pois mais 3 pessoas morreram na aldeia. Aliviado por ter companhia, segui o índio novamente até a aldeia. Na tribo a comoção é geral. Mulheres preferem lamentos em voz alta. Homens se açoitam para exprimir sua dor. Choro e até gritos de desespero. Pergunto ao Binha o porquê de tanta lamúria. Ele me leva até o falecido e entendo. É o cacique. Está da mesma forma que os cadáveres que havia visto há pouco. Olhos totalmente brancos, bem abertos. Quando me aproximo com uma seriga vários braços me seguram. Aparentemente o cacique é quase uma divindade para seu povo e tocar em seu corpo é proibido. Tive que procurar as outras vítimas. Lágrimas me vieram aos olhos quando vi o corpo da pequena índia que me chicoteou de manhã. O outro cadáver é de uma idosa e todos têm a mesma característica dos olhos brancos. Agora pelo menos eu tenho uma vantagem. Eu vi uma das vítimas antes de morrer e de manhã a criança aparentava estar totalmente saudável. Preciso voltar à cidade e relatar o que está ocorrendo. Necessito de mais equipamentos e de todo o grupo de cientistas ali. Temos que isolar a tribo e recolher os cadáveres imediatamente. Participo então ao meu guia sobre a necessidade de voltar antes do previsto. Ele me respondeu que isso é impossível. A aldeia Pirahã está muito distante de qualquer povoado, levaria mais do que 10 dias para chegar a algum lugar com comunicação. Aconselhou-me a esperar o avião que chegará daqui a 9 dias, mas sei que nesse tempo todos vão estar mortos. Implorei por uma forma qualquer de atravessar a mata. Poderia usar uma canoa e percorrer os rios até um lugar onde possa fazer contato com a cidade. O Binha explicou que nenhum Pirahã se arriscaria em uma viagem tão perigosa. Vou ter que agir sozinho com os recursos que tenho e rápido. Sinto que o mal que aflige essa aldeia vai me matar também. Não tenho tempo para fazer uma pesquisa mais elaborada. Vou partir das informações dos próprios indígenas. A noite cai mais uma vez, trazendo angústia e ansiedade a todos. O medo é geral. Saio à procura de Ubinha e percebo que uma grande fogueira foi acesa no centro da tribo. Muitos índios formam um círculo e correm em volta do fogo enquanto proferem uma cantiga estranha que parece mais com gritos desconexos. Ubinha está no meio deles. Logo que cessou a celeuma me dirigi a ele e me recebeu com o mesmo sorriso e simplicidade de anteriormente. Então peço para me explicar o que estavam fazendo. Ele me conta que se trata de um antigo ritual para afastar o espírito de Kawai Boji. Ubinha baixa o tom de voz, traga uma fumaça que se desprende de um pequeno fogareiro feito de pedras e começa a narrar. A tribo Pirahã descende dos primeiros homens.
Foram os Pirahã que construíram o mundo. Mas os homens foram maus. Muitas guerras foram feitas entre as tribos. Para punir os homens, o Igarai, o Ser Supremo, enviou um espírito maligno, o Kawai Boji. Esse espírito vive na floresta e a cada 100 luas, vem se alimentar das almas do povo da floresta. Mas por que ele faz isso? Perguntei interessado. Para não haver guerra. É um castigo. Com poucos Pirahã, não tem disputa, não tem competição, não tem guerra. Já fomos muitos, mas agora estamos morrendo. Procurei uma lógica na história de Ubinha, afinal não posso ignorar o evento que me ocorreu na floresta. Mas não encontro nenhum sentido ligado com as mortes. Deito em minha rede. Preocupado com tudo o que está acontecendo, não consigo dormir. Minha mente está fervendo. Preciso encontrar respostas. O cansaço finalmente vence minha resistência e mergulho em um sono profundo. Começo a sonhar com os corpos putrefatos que encontrei na gruta. Todos gritam em desespero e estou afundando no meio deles. Braços me envolvem puxando meu corpo para baixo. Acordo com um pulo, o movimento me desequilibra e cai no chão. Minha rede está toda embolada. Olho em volta e percebo que minha agitação não foi suficiente para despertar ninguém. Ainda é alta madrugada e todos adormecem. Sinto meu coração bater muito rápido por causa do pesadelo e tento me acalmar. Estendo novamente a rede e me deito. Poucas fogueiras ainda estão acesas. A fumaça se ergue tornando toda a paisagem nebulosa. Percebo um movimento estranho. Em uma das redes um rapaz começa a tremer. Salto da minha rede e corro para ajudar. Grito por socorro para acordar a aldeia e alertar a todos. Muitos acordam, mas não se movem por não saber o que está acontecendo. O jovem fica estático, infelizmente é muito tarde. O corpo está rijo, arqueado, seus olhos estão brancos e bem abertos. Uma mulher chega junto ao corpo e cai em prantos. Todos começam a perceber o que ocorre e se aproximam assustados. É nesse instante que vejo uma moça que convulsiona em uma rede próxima. As pessoas correm até ela e algumas mulheres tentam reanimá-la massageando o corpo que estremece todo. A tentativa foi em vão. Logo ela revira os olhos que ficam totalmente brancos e para de se mexer. Aquela noite foram 8 mortes ao todo. Senti-me impotente. Eu vi todos morrerem, um a um. Não pude fazer nada e isso me deixou extremamente deprimido. Como explicar tal fenômeno? Minha tese sobre uma doença viral se sustenta cada vez menos. Preciso agir, fazer algo para salvar essas pessoas desesperadas. Levanto antes do amanhecer, pego minha mochila e entro na mata. Não sei o que estou procurando, mas se existe um espírito da floresta as respostas que preciso devem estar aqui. Círculo por horas. O sol agora está a pino e o calor me incomoda. Resolvo voltar para a aldeia, frustrado por não encontrar nenhuma pista. Estou passando por uma das trilhas quando vejo algo no meio da selva fechada. É uma pequena taba. Aproximo cauteloso, pois as tribos nessa região costumam ser rivais. Começo a contornar lentamente a choupana e vejo um velho índio de joelhos diante de uma pequena fogueira. Ele joga algo no fogo e uma fumaça vermelha se levanta no ar. Ele coloca os braços para o alto e diz várias coisas em uma linguagem diferente. Com certeza não é um Pirahã. Ele não me vê. Não parece oferecer perigo, então chego mais perto. Quando o homem percebe minha presença se assusta. É muito idoso e seu corpo é frágil. Ele se atira aos meus pés e parece pedir clemência. Eu me abaixo e tento, por gestos, demonstrar que não vou lhe fazer nenhum mal. Ajudo-o a se levantar e o ancião exibe um meio sorriso com a boca desdentada. Falando ainda na sua língua ininteligível entra na sua pequena cabana fazendo sinal para que o siga. Agitado começa a mostrar vários objetos. Penas coloridas, cuias de barro, partes secas de animais e vários tipos de folhas.
Faço sinal para ele na tentativa de que me entenda. Quero mostrar que investigou o motivo das mortes na aldeia. Finalmente acho que deixo claro minha intenção através de vários desenhos que rabisco no solo. Parece que o velhinho entendeu, porque de súbito ele salta e pega uma cumbuca, joga folhas e diferentes ervas e amassa a mistura com uma agilidade incrível. Ele então me apresenta o recipiente com a receita pastosa. O cheiro é de merda estragada. Faz sinal para beber. Engulo seco e balançou negativamente a cabeça. O velho índio me aponta os desenhos que fiz na terra e insiste para que eu beba a mistura. Acho que esse homem é um pajé e sugere que essa gosma pode me ajudar de alguma forma. Não sei mais para quem apelar, então resolvo entrar no jogo da pajelança. Tomo tudo em um gole só. O gosto é tão amargo que minha língua amortece. Segundos depois de ingerir o coquetel asqueroso começo a sentir tontura. Tento me levantar e minha visão está turva. Desequilíbrio e desmaiou antes de atingir o chão. Agora estou novamente diante da gruta macabra. Horrorizado vejo os cadáveres deslizando pelas rochas, deixando a cova comum. Logo um exército de mortos-vivos marcha em minha direção. Não consigo me mover, estou paralisado. Quando chegam bem na minha frente todos param. Vejo seus olhos brancos e inexpressivos. Nesse momento todos apontam para o lado. Obviamente querem que eu veja algo. Mesmo apavorado olhou para a direção que apontava. Vejo um índio de costas. Está abaixado fazendo alguma coisa. Chegou bem próximo e vejo claramente agora. Diante dele estão alguns objetos, ervas e um grande pote. Dentro desse pote, vários sapinhos coloridos. Conheço esses animais. São famosos pela quantidade de veneno que secretam pelo corpo. O índio ferve folhas de plantas espinhentas e banha os sapinhos com o chá. A poção se torna escura. Ele então molha a ponta de uma folha e a oferece a uma galinha. O bicho bica a folha e cai no chão no mesmo instante. Nem se debate, morre instantaneamente ao tocar no veneno. Reparo que o animal ficou com os olhos totalmente brancos. O índio passa a salpicar a mistura venenosa em todos os objetos, cuias para beber água, cestos, colares e um pequeno chicote. Quem tocar nesses utensílios e levar a mão à boca, provavelmente vai ter o mesmo destino que a ave. O índio maquiavélico se levanta e sorri satisfeito. Meu coração dá um salto para reconhecer o rosto do assassino. É o meu guia, meu amigo Binha. Acordo desse pesadelo lúcido assustado com a revelação. Estou ainda na taba do pajé. Meu corpo está dormente e repousa sobre uma esteira. Está muito escuro. Deve ser madrugada. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Em um canto o pajé ressona tranquilamente em sua rede. Será todo esse sonho verdade? O Binha estaria envenenando seu próprio povo? Mas por que faria isso? Levantei sentindo ainda os efeitos alucinógenos da bebida que me levou à epifania. Preciso voltar à aldeia e verificar se tudo isso é fato. Caminhei durante algum tempo e visualizo a tribo logo mais à frente. Quando chego me toco sobre um problema que não havia tentado antes. Como avisar a tribo sobre o Binha se não falo a língua do Spirahan e ele é o único intérprete? É melhor deixar isso para depois, primeiro preciso verificar se o que me foi revelado é verossímil ou é um engodo. A tribo está acordada apesar do dia ainda não raiar. Ouço lamúrias em uníssono. No meio da aldeia 5 corpos estão envoltos em suas redes. Mais mortes ocorreram enquanto eu estava fora. Minha tristeza se transforma em ódio. Procuro o Binha com as mãos trêmulas. Encontrei o homem em um canto, tranquilo, sentado em uma esteira, comendo uma mistura branca. Resolvo usar a tática do jogo verde. Chegou bem na sua frente. Ele levanta os olhos e sorri para mim com a boca lambuzada de mingau. Então o encaro e simplesmente falo. Por quê? Ele torna a expressão séria e me encara por alguns segundos.
parece entender do que estou falando. Levanta lentamente e se posta bem na minha frente. Vocês da cidade não sabem nada. Diz ele com uma voz sombria que eu ainda não havia escutado. E continua. Com tantas tralhas e máquinas só descobriu agora o veneno? Quer saber por quê? Eu te conto se isso te deixa feliz. Eu era muito pequeno quando me mandaram para a cidade. Eu não queria, mas fui obrigado. Estudei na escola e morei com um casal na cidade. Esse casal se tornou meu pai e minha mãe. Morei com eles até ficar adolescente. Senti vontade de conhecer meu povo, os Pirahã. Meu pai me trouxe. Ele não sabia que eram tão isolados, tão selvagens. Viemos pela floresta, em barcos pelos rios. Quando chegamos, os Pirahã nos atacaram. Meu pai foi massacrado na minha frente e eu, como tenho todas as características dos Pirahã, fui levado para a tribo. Aquele dia resolvi que mataria todos. Demorei a entender os costumes e aprender todos os truques da tribo. Até que conheci as espécies venenosas de plantas e animais e desenvolvi o veneno perfeito. O veneno permanece ativo por dias. Basta um toque e sua pele se contamina. Quando toca na boca, a morte é rápida e certa. Meu ódio cresceu ao ver seu sorriso cínico. Esse é o momento de acabar com as mortes. Calço uma luva e começo a jogar todos os objetos que encontro no fogo. As mulheres me olham assustadas e os homens tentam me segurar. Faço sinais para que entendam que aqueles objetos podem fazer mal. Jogo potes de barro no chão e se espatifam em vários pedaços. Vários índios me seguram e me empurram para fora da taba. Percebo que não vão me entender que estou tentando salvá-los e o único que pode esclarecer o que está havendo é o Binha. Não encontro alternativas. Preciso matá-lo. Não sei como. Nunca tive coragem de matar nem animal, muito menos um homem. Mas preciso fazê-lo. Peguei um pedaço maciço de madeira, um tacape. Alguns golpes bem fortes na fronte devem resolver o problema e a aldeia estará salva. Vejo o Binha dentro da taba conversando animadamente com alguns índios. Vou me aproximando lentamente. Chego por trás do homem e com o tacape em riste. Quando estou pronto para dar o golpe, quem sente uma pancada na cabeça sou eu. Sinto uma dor aguda que me faz cair. Um filete de sangue escorre pelo meu rosto e tudo fica escuro. Acordo em meio a gritos festivos. Tento me mexer, mas estou em pé com o corpo todo atado em uma estaca. Vejo vários índios à minha volta com trajes estranhos. São saiotes feitos com palha seca. Seus corpos estão pintados com tintas coloridas. Quem está mais ornamentado é o Binha. Ele para bem na minha frente e diz: vou contar a você uma novidade. Enquanto você estava fora fazendo suas pesquisas, eu fui nomeado o novo cacique da tribo. Outra coisa que você não sabe dos costumes do Pirahã é que atacar o cacique é o pior dos crimes. Sua punição será morrer em uma grande fogueira. Só então reparo na pilha de galhos secos sob meus pés. Desesperado começo a gritar: não façam isso. Eu posso salvá-los. Ele é louco, vai matar todos vocês. Mas nenhum Pirahã, além do novo cacique, entende a minha língua. O próprio Union Aham pega uma tocha flamejante. Eu me agito nervosamente tentando me soltar. O impiedoso chefe indígena coloca o objeto incandescente sobre a lenha e tudo começa a arder. O fogo lambe meus membros inferiores. Sinto uma dor indescritível e berro clamando por ajuda. As chamas já me envolvem totalmente. A dor que já era insuportável, agora aumenta e atinge seu ápice. Aos poucos as sensações vão serenando. Sinto uma vontade enorme de adormecer. Fecho os olhos e mergulho para sempre na escuridão. A Dama dos Olhos, 20 de maio de 2006. Depois de ouvir sobre vocês de um amigo, eu resolvi escrever essa carta. Eu não sei quem são vocês e como lidam com essas coisas, mas espero que apenas acredite em mim.
Todos para quem eu conto desmerecem a minha história. Me acusam de alcoolismo e, no fim, todos eles podem ser a próxima vítima dela. Tudo começou uma tarde com meus amigos. Nós estávamos bebendo na casa de Tom, quando perguntei para ele sobre alguma casa para passarmos as férias. O frio já estava chegando, e eu, assim como minha namorada, queríamos relaxar em algum lugar tranquilo, longe de tudo. Já havíamos passado outros invernos em fazendas, e esse clima nos agrada. Com minha indagação, Henry mencionou sobre uma casa de seus tios, na qual já estava quase abandonada. Meu velho amigo contou que sua família já não visitava essa casa fazia anos, devido à distância, além de estar em uma idade avançada. Todavia, seus parentes alegavam que devia estar em bom estado. A primeiro momento, nós apenas conversamos numa boa. Não discutimos muito sobre o assunto, mas minha namorada, Júlia, havia demonstrado muito interesse no negócio. Não dava para negar, assim como eu, ela adorava esse tipo de lugar tranquilo. Após algum tempo, nós já havíamos procurado em muitos lugares, mas todos eram caros e distantes demais para o nosso orçamento. Em um domingo à noite, o dia em que nos reunimos para comer pizza na casa de Harry, eu cometi o erro de mencionar mais uma vez nossa busca por um lugar. A tia de Henry estava presente e comentou novamente sobre a tal casa, trazendo à tona mais uma vez o interesse de Júlia. A maldita velha não parava de falar da casa, sobre como foi lá que ela conheceu seu marido, chegou até buscar um álbum de fotos antigas. Eu não podia negar, era linda, e com tamanha euforia, nós acabamos aceitando a proposta. 2 semanas depois desse ocorrido, estávamos eu e Júlia subindo a pequena colina para casa. A viagem foi longa, e isso tomou toda a claridade do dia. O vento uivava junto ao balançar da copa das árvores. O frio da noite não nos tranquilizava como antigamente. Apenas nos deixava com um certo receio do que a gente iria encontrar. Este lugar não se parece nada com a da foto, disse Júlia. E era verdade. Toda a vida e alegria parecia ter sido sugada, varrida pelo tempo e a escuridão. A cada passo que dávamos, minha namorada se queixava, arrependida de alimentar essa ideia, assim como eu. Mas eu dizia que não havia ido tão longe para desistir assim, depois daquela viagem toda. Queria ao menos passar uma noite ali. Enfim, chegamos às portas do casebre. Era feita de uma boa madeira, apesar de antiga, emitia um odor maravilhoso de natureza. Aquela hora pensei estarmos sendo bobos por ter medo. Afinal, era apenas mais uma casa de campo. Demorei um pouco para enfim destrancar a porta que estava emperrada. Podemos sair daquele frio maldito e pularmos para dentro da casa. E o lugar estava completamente escuro. Por sorte, eu havia trago comigo uma boa lanterna, para caso chegássemos lá de madrugada, e com ela pudéssemos ver melhor a situação. E, de fato, o lugar estava em bom estado. Até tinha algumas caixas que provavelmente foram deixadas pelos antigos moradores. Apesar dos agasalhos, estávamos ainda com muito frio, fazendo Júlia se agarrar nos meus braços. Eu acalmei ela dizendo que logo acenderia uma fogueira, mas mesmo assim, ela não parava de murmurar que estava em um lugar estranho e que não queria ficar sozinha. Bem, a gente saiu para explorar um pouco a casa, tentando não tropeçar no escuro, mesmo que portássemos uma lanterna. Um pequeno ruído veio de uma sala. Não era de rato e muito menos de barata. Parecia uma coisa arranhando a outra. E uma voz. Um sussurro bem distante, quase como um lamento. Temeroso, nos dirigimos a tal sala. Júlia se apertou ainda mais forte em mim. Eu toquei a fria maçaneta e a porta enfim se abria. Com cuidado, eu espiei aquele lugar e apenas escuridão ali resistia. Tão escuro era que não havia nenhuma folha de madeira. Era totalmente isolado de luz. Tomado pela curiosidade, eu ergui minha lanterna e a luz nos trouxe algo peculiar aos nossos olhos. Havia uma pessoa ali, de costa para nós.
Seus cabelos eram longos e negros, nos fazendo pensar ser uma mulher. De certa forma, não era tão estranho pensar que alguém havia se apropriado da casa e agora vivia ali ilegalmente. No entanto, como ela havia entrado nesta casa se as portas estavam trancadas? E por que ela estava em um lugar tão escuro? Ei, você está bem? Eu gritei quase em um instinto. A mulher continuou arranhando a madeira. Aquele som era irritante. Deixe ela, vamos embora! Gritou Júlia. Mas não fazia sentido a gente sair dali sem saber de nada. Talvez a garota fosse alguém precisando de ajuda, e nós não tínhamos para onde ir naquela hora. Obviamente, aquele clima estranho também estava me afetando. Eu já pensava em ir embora, mas uma vez eu tentei alcançar a mulher com minhas palavras. E foi então que nós percebemos que não era uma mulher. O ser, envolto em trevas, então olhou para nós, e o seu rosto era apenas uma cratera negra de forma oval. Não havia nada ali, apenas um vazio negro. Seu corpo era coberto por um fino vestido, e sua pele, inúmeros olhos, mas não eram olhos normais. Pareciam olhos de ratos, pequenos e asquerosos. Era uma visão bizarra que me causava muito nojo. Com um grito de desespero, nós saímos correndo daquele lugar. A lanterna tremia e minhas mãos e a escuridão tentavam nos pregar uma peça. Júlia segurava minha mão, e aquele era o único calor que soprava pouco a pouco pelo frio e o medo percorrendo meu corpo. Mesmo após sairmos da casa, não nos permitimos parar. Aquela coisa poderia estar atrás de nós. E estávamos certos. Ouvimos um alto som de passos, como se alguém muito pesado estivesse correndo e vindo em nossa direção. O som do lamento ecoou, mas agora distorcido, como uma besta. Uma grande força me deteve e eu olhei para trás. A mulher dos olhos agarrou o corpo de Júlia, e minha resistência se provou inútil. O calor de sua mão me deixou, junto aos seus gritos eufóricos. Lágrimas escorriam de meus olhos, as minhas pernas continuavam. Um peso enorme me destruiu por dentro, mas eu só pensava em fugir, e da última vez que olhei para trás, pude ver a mulher escavando brutalmente um buraco em seu rosto. Júlia. Eu corri durante horas, até o amanhecer, quando enfim encontrei a civilização. Liguei para um dos meus amigos para vir me buscar, mas mesmo depois de explicar o ocorrido, ninguém acreditou em mim. A polícia também visitou o local, mas não havia mais nada lá, além de algumas manchas de sangue no gramado, os levando a pensar que Júlia foi atacada por algum animal selvagem. Já se passaram 2 anos, e eu me recordo claramente dos gritos dela. Eu sou um monstro por ter fugido? Se eu tivesse outra chance, morreria por ela, mas nada disso importa agora. Tudo que preciso é que acredite em mim. E aí, agora eu te pergunto, o que acha de passar um final de semana em uma casa de campo bem isolada da cidade depois de ter ouvido essa história? Você aceitaria ou não? E aí, o que você achou dessa história? Gostou? Peço que considere se inscrever no canal para sempre estar recebendo as nossas novas histórias que eu vou estar trazendo aqui para você. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!